tempos, de pensarmos que somos nós, os seres terráqueos, o centro de alguma coisa, quando nós só somos o centro da nossa própria estupidez, então fica estranho aos nossos olhos que alguém diga que devem existir os 44 tipos de seres extraterrenos diferentes que nos visitam. A gente nem sabe se tem vida extraterrena lá fora, então qualquer coisa é sempre surpreendente ou tida como ficção maluquice nesse aspecto. Enfim, sabemos muito pouco. Eu não conheço o livro do Eustáquio, mas é um cara sério. Mas mesmo que ele esteja equivocado, por mais ficção que ele pudesse produzir no seu livro, é muito pouco ainda que nos servisse de chave para abrir amplitude da nossa percepção para estudar o assunto. Eustáquio, pelo que eu conheço dele, creio eu, apenas está ofertando um painel conforme as pesquisas sobre as descrições que as pessoas contactadas dão. Deve sim servir como um bom mote, como um bom apoio para aqueles que são curiosos em relação ao assunto. Mas seja lá o que esteja aí, é muito pouco diante da riqueza que nos espera. Tem uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso também. Em nossas reuniões de cura, temos encontrado aparelhos e chips que causam doença nas pessoas. Por exemplo, no caso de esclerose múltipla, havia um chip instalado na região do sistema nervoso central. Pergunta: por que está acontecendo muito isso? Ou será que sempre houve esse tipo de perseguição e só agora estamos descobrindo? Quem está por trás desse tipo de perseguição? Espíritos ou extraterrestres? Isso aqui é uma equipe de estudo que mandou esse e-mail. Campinas de São Paulo. Tem a ver com a sua? É, justamente isso. Não precisa nem fazer a pergunta, não. Ok. Esse assunto é muito sério. Nós temos a mania, que é comum a nossa ignorância, de perguntar: mas por que é que Deus deixa isso acontecer? Por que é que Deus deixa o tsunami matar 300 mil pessoas? Por que é que Deus deixa um terremoto ocorrer e matar milhares de pessoas? Por que é que Deus deixa um malvado matar uma criancinha? Deus não tem nada a ver com isso. Enquanto nós acharmos que Deus nos impede de ser os estúpidos que queremos ser, estaremos colocando para Deus responsabilidades que não são deles, e sim nossas. Enquanto nós acharmos que é Deus que faz com que nós enfeiemos a terra com o nível da nossa estupidez, nós estaremos esperando que Ele resolva algo que nos cabe resolver, que é superar a própria estupidez. E infelizmente todas as religiões da terra, e o Espiritismo não fugiu a isso, tem essa mania cômoda de jogar nos ombros de espíritos, santos, de deuses, de Deus, responsabilidades que cabem à espécie Homo sapiens dar conta dela. O fato é que os absurdos que ocorrem no nosso dia a dia, na esfera planetária, digo, o traficante de drogas, ou melhor, o traficante de órgãos, de corpos infantis, raptar uma criancinha com 4 anos, sem anestesia, rasga ela no meio, abre o corpinho, arranca o coração, arranca o pulmão e vende por $5.000 no tráfico de órgãos para transplante. E nem mata a criancinha, porque não vai gastar uma injeção letal. Uma injeção letal com ela, porque custa $40, deixa a criancinha ali morrer. Deus não tem nada a ver com isso. E a cada 6 ou 7 segundos do tempo do dia, que nós sabemos ser de 24 horas, acontece um caso desse na Terra. E aí? Não é um, não são 2, não são 500. A nossa espécie, Homo sapiens, chegou a um ponto tal de loucura e perversidade, e isso foi há milênios atrás, que a nossa história desde então é uma história de perversidades.
E quando nós saímos daqui e vamos para a espiritualidade, a perversidade continua lá, a mesma loucura, nos seus níveis mais primários. Não muda nada, ao contrário, piora. Porque aqui nós ainda temos um corpo físico que esconde a realidade da nossa alma. Eu aqui posso ser o mais falso dos homens, mas ponho um sorriso na minha cara e engano alguém durante algum tempo. Mas na hora que eu perco esse corpo, meu espírito aparenta o que ele é, não tem disfarce. E quando nós, entre aspas, deixamos o corpo, quando este corpo morre, todos nós vamos para a espiritualidade e nos defrontamos claramente com aquilo que somos e não podemos mais negar isso a ninguém. Então lá, a chamada guerra de guerrilha nos ambientes primários, umbralinos da espiritualidade, ela é às claras, ainda bem que nós não percebemos essas guerras. Senão a gente não venceria. E não conseguiria nem tomar conta do lado da vida onde estamos inseridos. Mas, nesse contexto também louco, também cheio de perversidades, também cheio de todo tipo de loucura, existe algo que se chama progresso tecnológico, porque a mente também está lá, e a mente está pensando e produzindo todo tipo de traquinagem e perversidade também lá, como produzir aqui. Mudam apenas as condições, mas a atitude mental é a mesma, é a dominação a qualquer julgo. Então, nessa esfera mais próxima à Terra, existem algumas poucas falanges muito técnicas que vêm sendo adestradas desde os tempos das guerras descritas no Ramayana e no Mahabharata, ou seja, milênios atrás, quando uma tecnologia espiritual decadente do astral que era usada naquela época ainda está sendo utilizada por algumas poucas falanges que são ligadas às trevas, e estas vêm tentando a todo custo semear medo, terror e pavor em relação àquilo que nós, encarnados, desconhecemos, que são os extraterrestres. Então essas falanges vêm trabalhando no sentido de semear temor e pavor a quem está encarnado, para que nós tenhamos medos dos extraterrestres. Isso é uma estratégia deles para evitar a reintegração da Terra como vivência cósmica. Porque eles se sentem donos dessa casa, e do jeito que eu também estou acostumado a estar na minha casa, se alguém quiser me expulsar de lá, eu viro bicho, para defender o meu direito de ali ficar, essas entidades, entre aspas, viraram bichos há muito tempo e estão lutando com todas as armas que podem. Esse é o aspecto número 1 da questão. Aspecto número 2. Nós, os encarnados, vamos dormir, o corpo físico vai dormir, sem que a atitude consciencial da pessoa tome a menor providência para se autodefender, defender os afetos da sua alma, que dormem a seu lado, na sua família, na sua casa. O ato de respirar com mais profundidade já ajuda a iluminar, a acender a luz da alma da gente. O ato de meditar, um pouco que seja, também acende a luz da nossa alma. O ato de orar acende bastante. O ato de vibrar em paz, em harmonia amorosa com tudo que lhe rodeia, eleva uma vibração na nossa alma, padrões que a gente nem imagina. Quem, com o mínimo de consciência, vai pegar um pau com brasa ou se aproxima de uma fogueira para agarrar o fogo? Ninguém faz isso, porque o fogo dói na gente. A gente para 1 metro ou 2 de uma fogueira, porque a gente sente o ardor. Quando alguém ilumina a sua própria alma, a vibração que da alma é emanada dói nos espíritos negativos, e eles param a 30 metros, ou a 3 metros, ou a 300 metros, ou a 3 quilômetros de você. Se a sua alma estiver iluminada, vibrando a fragrância amorosa, eles não conseguem chegar perto. 3 milhões de espíritos negativos não conseguem chegar a 30 metros de alguém que está em paz consigo mesmo.
Não consegue. Eles vão implodindo, caindo,